Olá, bom dia. Peço a todos que tomem os seus assentos. Daremos início à cerimônia em instantes. Você vai. Mamãe. Olá, muito bom dia a todos. Sejam bem-vindos. Solicitamos a todos que ocupem os seus lugares e aos portadores de telefone celular a gentileza de desligarem os seus aparelhos ou mantê-los em modo silencioso. Obrigado. O cerimonial da Universidade de Brasília tem o prazer e a honra de dar início à cerimônia de posse aos cargos de diretor e vice-diretor eleitos da Faculdade de Tecnologia da Universidade de Brasília para o quadriênio 2022-2026. Para compor a mesa de honra, convidamos a magnífica reitora da Universidade de Brasília, professora Márcia Abraão Moura. O diretor da Faculdade de Tecnologia da Universidade de Brasília, a ser empossado nesta solenidade, professor Edson Paulo da Silva. O diretor da Faculdade de Tecnologia da Universidade de Brasília, pelo quadriênio 2018-2022, professor Márcio Muniz de Farias. O vice-diretor da Faculdade de Tecnologia da Universidade de Brasília, a ser empossado nesta solenidade, professor Paulo Celso dos Reis Gomes. O vice-diretor da Faculdade de Tecnologia da Universidade de Brasília, pelo quadriênio 2018-2022, professor Alexandre Ricardo Soares Romariz. Neste momento, solicitamos a todos que se coloquem em posição de respeito para a execução do Hino Nacional Brasileiro.
Gostaríamos de agradecer e registrar as presenças do senhor Marco Antônio Silva, superintendente adjunto de Tecnologia da Informação da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, professor Ivan Camargo, ex-diretor da Universidade de Brasília, professora Denise Imbroise, decana de Planejamento, Orçamento e Avaliação Institucional da UNB, professor Abimael de Jesus Costa, auditor-chefe da UNB, professor Carlos Gurgel, diretor do Parque Tecnológico da UNB, senhor Valdeci da Silva Reis, prefeito da UNB, professor Sandro Haddad, diretor da Faculdade do Gama da UNB, professor Reinaldo José de Miranda Filho, diretor da Faculdade de Planaltina da UNB, professor Manuel Barcelos, vice-diretor da Faculdade do Gama da UNB, e professor Antônio Brasil, ex-diretor da Faculdade de Tecnologia da UNB, no quadriênio 1994 a 1998. Passamos agora para a assinatura do termo de posse do novo diretor e vice-diretor da Faculdade de Tecnologia da Universidade de Brasília. Pela magnífica reitora da Universidade de Brasília, professora Márcia Abraão Moura. Pelo diretor empossado, professor Edson Paulo da Silva. Pelo vice-diretor empossado, professor Paulo Celso dos Reis Gomes. Para dar as boas-vindas, convidamos o vice-diretor da Faculdade de Tecnologia da Universidade de Brasília, pelo quadriênio 2018-2022, professor Alexandre Ricardo Soares Romariz. Ok. Não, acho que está bom. Obrigado. Magnífica reitora da Universidade de Brasília, professora Márcia, caros colegas professores da faculdade, Márcio, os novos diretores e vice-diretor, caros colegas presentes, diretores, decana, colegas do departamento, da faculdade, diretores de outros institutos, senhoras e senhores, bem-vindos à nossa faculdade. E isso aqui deu errado. O papel não tem esse problema. Foi meu privilégio, nos últimos 4 anos, atuar na vice-direção da Faculdade de Tecnologia da Universidade de Brasília, a escola onde eu mesmo me graduei em 1992. Em mais da metade deste período, enfrentamos uma das maiores crises globais em um século. A pandemia de Covid-19 esvaziou salas de aula e escritórios, isolou-nos de nossos colegas, nos obrigou a buscar uma forma de ensino estranha à concepção de nossos cursos presenciais. Mas, em meio a essas dificuldades, e as já antigas que a Universidade Pública Brasileira enfrenta, tivemos avanços. Da maneira como foi possível, o ensino foi retomado. Professores, alguns em fins de carreira, sentaram-se para estudar ferramentas computacionais que lhe permitiram um mínimo contato com seus estudantes, apoiados por técnicos e também pelos próprios estudantes, sem os quais nada pode funcionar em ensino. Nós conseguimos superar a paralisação do ensino superior, que teria tido consequências trágicas. Trago também o registro de que, neste período, foi instaurado o colegiado de extensão da Faculdade de Tecnologia. Contrariamente à primeira impressão, a FT é uma forte unidade extensionista, e além da qualidade, quantidade e variedade de atividades de extensão aqui desenvolvidas, o trabalho de seus coordenadores já se destaca na definição de mecanismos de curricularização da extensão. Gostaria de mencionar pessoas diretamente responsáveis pelo que conseguimos realizar neste período. Em primeiro lugar, um agradecimento ao professor Márcio Muniz, diretor da faculdade neste período.
Márcio costuma dizer generosamente que a EFT tem 2 co-diretores. Na verdade, a maior parte das responsabilidades, das decisões difíceis, por vezes impopulares, e a necessidade de equilibrar pedidos legítimos e conflitantes dentro das nossas limitadas capacidades financeiras recaiu sobre ele. No entanto, nosso trabalho em vários momentos foi sim de parceria. Nessa parceria conheci mais do que o professor titular da UNB, o acadêmico plenamente realizado. Conheci seu humor, que por vezes tangencia a linha do que poderia ser tornado público, seus interesses que vão além da geotecnia. Espero que tenhamos mais tempo para falar sobre pássaros e cerveja artesanal nos próximos meses e anos. A administração de uma academia pública é algo mais complexo do que costuma ser reconhecido pelo público em geral e é algo impossível de ser realizado sem o apoio de um corpo técnico competente dedicado a promover nossa atividade fim. Os exemplos que encontrei nesses 4 anos foram muitos e minha memória provavelmente vai me fazer cometer injustiças, mas não posso deixar de citar alguns. Na direção da FT, confiamos em um grupo de secretárias que não poderia ser melhorado. Cláudia Barreto, Adriana Pereira, sua dedicação não passou despercebida. Vanessa Bento, se eu conseguir encaminhar parte dos processos na data correta, o mérito foi seu. Agradeço ao Márcio Alcântara, ao Marco Cunha, cujo trabalho a gente está presenciando aqui hoje, na organização e cuidado com esse auditório que nos recebe, ao Fernando, que eu já conhecia desde a época lá da Elétrica, o Isaac, o pessoal do LEG e muitos outros que, como eu disse, minha memória deve ter me feito esquecer indevidamente. A FT não é uma escola isolada, mas parte de um rico conjunto de instituições acadêmicas. À frente dessa universidade, nesse período, estiveram a professora Márcia Abrão e seu vice, professor Henrique Reuer. Com ambos e também com suas decanas e decanos, desenvolvemos uma relação de cooperação e esforço conjunto, sempre tendo em mente a causa maior da Universidade de Brasília. A eles e suas equipes também meus agradecimentos. Em particular, acompanhei mais de perto o trabalho exitoso do professor Henrique na condução do CEP. Acreditem, não é fácil comandar uma reunião com dezenas de acadêmicos que acreditam saber tudo e alguns estudantes que têm certeza. À frente da faculdade, fico agora os professores Edson e Paulo Celso. Conheci o trabalho de ambos ao longo destes anos e não pode haver dúvida de que a direção está em boas mãos. Desejo todo sucesso a eles e a eles empenho a limitada ajuda que possa oferecer. Retornando às minhas atividades de professor associado do Departamento de Engenharia Elétrica, farei o possível para continuar a contribuir para a solução possível dos difíceis dilemas que temos pela frente. Como retomar a necessária presencialidade sem desprezar o aprendizado deste período de atividade remota? Como planejar uma nova formação de engenheiras e engenheiros, voltada para o futuro, mas que por isso mesmo não deve ser vítima do mero utilitarismo do que parece ser prático no presente. Tentarei, como disse, contribuir com minhas dúvidas sobre esses temas, a partir da minha sala, no segundo andar do bloco B, que a rigor deveria começar a organizá-lo ao final dessa cerimônia. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Alexandre. Parabéns pelo trabalho realizado no quadriênio 18 a 22. Bom, em tempo, eu quero agradecer e registrar também a presença do professor Edgar Mamia, ex-vice-reitor da UNB, também do senhor Augusto César Oliveira Dias, secretário de Infraestrutura da UNB, do arquiteto Leonardo Pirilo Hinojosa, diretor do CEPLAN, professor Jaime Santana, diretor do Instituto de Biologia da UNB, Ivan Camargo, ex-reitor da Universidade de Brasília, e Daniel Rosa, diretor financeiro do Finatec. Nesse momento, convidamos para fazer uso da palavra o vice-diretor, eleito e empossado da Faculdade de Tecnologia da Universidade de Brasília, professor Paulo Celso dos Reis Gomes. Professor. Bom, gente, bom dia a todos e a todas, né? Agradeço a oportunidade, a magnífica reitora, os ex-diretores e vice-diretores, grandes colegas, ao novo diretor. Quando o Edson me chamou,
Eu não fiz discurso, tá? Eu não sabia o que eu ia ter que falar. Eu achava que só ele tem um discurso bem bonito que ele vai falar, vocês vão gostar do discurso do Edson, bem organizado, tá? Eu vou falar aqui um pouquinho de improviso. Quando o Edson me convidou para ser candidato na chapa de vice-diretor, eu falei, tem gente melhor na faculdade, não faz isso. E a gente está aqui com esse desafio, com uma animação que vocês não imaginam, tá? Tanto eu quanto o Edson. Eu vou ser breve, né? No máximo 25 minutos falando aqui. Eu entrei na universidade aqui em 85 como aluno da geologia. E aí, por outros motivos pessoais, em 90 eu mudei para civil. E de lá para cá, minha trajetória aqui, eu entrei em 97 como professor substituto da engenharia civil, né, em 98 como professor aqui da Faculdade de Tecnologia. O diretor à época era Antônio Manuel. Né, e passei por vários diretores, Nepomuceno, Abdala, Brasil, Márcio. Né? Então a gente teve aqui, eu era lotado na faculdade, na direção da faculdade, era uma ideia que na época o Antônio Manuel tinha tido de ter um núcleo das disciplinas que eram comuns a todos os cursos, lotados na própria direção da faculdade. Mas depois eu comecei a frequentar o colegiado de engenharia mecânica, tem vários colegas aqui, né? E depois a gente não reúne com a oportunidade que a decana na época, a professora Márcia era decana, a gente criou o curso de engenharia de produção, que eu tenho muito orgulho de fazer parte, tem vários colegas aqui também na engenharia de produção, porque, quem não sabe, né, fazer a propaganda do nosso departamento, é o único curso de engenharia numa universidade pública federal que é 100% noturno. O aluno pode entrar no primeiro ano e sair no último ano se formando, trabalhando desde o primeiro semestre, o dia inteiro. Então, é uma dificuldade que nós temos, né, enquanto professores, alunos fazer esse trabalho, porque a maioria dos alunos aproveita e trabalha o dia inteiro. E vem com a mesma dedicação à noite, mas com as cobranças também são iguais, como se fosse um curso diurno. E isso leva os alunos a terem que se dedicar muito mais e se esforçarem muito mais. E na universidade, eu tenho assim, eu entrei como professor assistente, fui galgando aí os degraus da universidade, mas a gente tem esse carinho pela UNB, isso aqui é a minha segunda casa, né? Aliás, minha mãe está aqui, então a minha terceira casa, né? Tem a casa da minha mãe também, a minha casa, e a universidade, a Faculdade de Tecnologia. Então, eu acho que a gente tem que tratar com carinho, né? Acho que vai ser uma das questões que a gente vai trazer, né, para essa gestão, é tratar a faculdade com carinho, a universidade com carinho. Depois de 2 anos e meio, né, de pandemia, né, cada um com o seu sofrimento aí, né, pessoal, a gente não consegue medir o sofrimento das pessoas, né, ele é individual, as pessoas no máximo conseguem sofrer em família, né, ou então entre amigos, mas a gente não consegue medir. Então, é um desafio muito grande que a universidade tem, imagino que a reitora já está muito mais preparada, que está há mais anos à frente da gestão, a gente vai ter aqui na faculdade também. Né, nós vamos ter daqui a uma semana, daqui a 5 dias, na verdade, basicamente 2.200 calouros, né, que nunca pisaram nessa faculdade. Então, vão pisar pela primeira vez daqui a 7 dias, na segunda-feira que vem. Então, a gente está, nessa nossa vinda, nesse nosso âmbito, espero daqui a 4 anos, viu, Romariz e o Márcio, estar aqui me despedindo e agradecendo o que a gente fez nos 4 anos, que temos realizações tão importantes como o Márcio e o Romariz fizeram, e os que os antecederam também fizeram. Mas a gente está olhando com muito carinho a graduação, o ensino de graduação, que é o carro principal da universidade, da faculdade,